Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Quintanilha, eu sou criador do Quant Brasil e eu queria falar hoje com vocês sobre uma medida muito importante para quem quer fazer análises quantitativas, que é o beta de uma ação. A gente ouve falar bastante do beta de ação, de volatilidade, mas nem sempre a gente entende exatamente o que se quer dizer esse termo. E hoje eu quero falar matematicamente o que é o beta e como que nós podemos usar o Quant Brasil para extrair, né, o máximo da informação do beta. Certo, então vamos começar logo especificando o que é o beta. O beta é uma medida que tem a pretensão de nos dizer quanto que um ativo varia em relação a outro. Como assim? Bom, eu tenho o Ibovespa, certo? O Ibovespa é um índice de ações, ou seja, ele é composto por várias ações. E eu quero saber, considerando que o Ibovespa, por exemplo, suba, quanto que eu posso esperar que um outro determinado ativo suba ou caia, por exemplo? Como que eu posso saber se aquele ativo ele é bem correlacionado com o Ibovespa? Ou seja, se o Ibovespa sobe muito, né, tem um rally do Ibovespa, quais são os ativos que eu posso esperar que vão subir mais? Ou o contrário também, se o Ibovespa afunda, se o meu benchmark afunda, quais são os ativos que eu tenho uma expectativa de que vão cair mais ou menos? Por que isso é importante? Imagina que a gente está entrando num momento onde o mercado está extremamente volátil e a bolsa está afundando, está caindo bem forte. Você quer ter uma exposição na renda variável, mas você quer se proteger, você quer diminuir a volatilidade da sua carteira. Uma possibilidade de você fazer isso é você estar comprado em ações de low beta, ou seja, de beta mais baixo. Por quê? Porque se o Ibovespa cai muito, é esperado que essa ação de low beta caia menos. E aí, como que a gente quantifica isso? É justamente o valor do beta. Então, uma ação de beta 1 tem uma expectativa de que se o ativo subjacente, que a gente chama que é o benchmark, que vai ser o Ibovespa para quem está trabalhando aqui no Brasil, se aquele ativo subjacente cair 1%, uma ação de beta 1 é esperado de cair 1% também. Se o beta é meio, se o Ibov, né, o benchmark, o ativo subjacente cai 1%, esse ativo de beta meio tem expectativa de cair 0,5%. Claro, vale para as compras também, vale para a ponta positiva. Se o benchmark sobe 1%, um ativo de beta meio é esperado de subir apenas 0,5%. E se o ativo tem um beta 2, você já imagina, ele é esperado de subir 2%. Certo? Essa é a ideia de você quantificar quanto que você espera que um ativo varie, dado que um outro variou também, tá? Então o beta ele vai te dar essa razão, essa proporção de variação entre o ativo subjacente e o ativo base. Então o ativo subjacente normalmente vai ser um benchmark. O Ibov, está nos Estados Unidos, vai ser o SPX. Então o ativo subjacente é aquele com quem você quer comparar. Certo até aí? Quais são os exemplos de ativos, de betas de ativos? O que são os ativos de high beta, low beta? A gente pode ver isso aqui no Quant Brasil. Se você pode entrar aqui no quantbrasil.com.br e em listas, selecionar beta, e aqui está, você vai cair na nossa lista com o beta dos ativos da bolsa. Reparem que aqui nós temos diversos períodos, pois o beta ele é dependente do período da janela que você está olhando, né? Você está querendo ver uma comparação, né, nesse período. Então pode ser que um ativo aumente o beta dele ao longo do tempo, ou diminua ao longo do tempo. Por exemplo, a gente já vai ver como calcular o beta. Eu só quero dar uma passada rápida aqui para você entender ativos que tenham beta baixo e beta alto. Olha só, aqui a gente tem os ativos ordenados no beta de 1 ano pelo menor beta. Menor beta de todos, V23, 0,28. Isso significa que se o Ibov varia 1%, porque o Ibov, porque eu estou olhando as ações do Ibovespa, tá? Estou comparando o meu beta comparado com o benchmark, no caso do Ibovespa. Então, se o Ibov varia 1%, eu espero que o V23 vai variar 0,28%, tanto na queda quanto na alta. Então, se eu quero ter uma exposição à renda variável, mas eu estou preocupado que o Ibov pode estar numa volatilidade maior para baixo, eu posso, por exemplo, encarteirar ações que tenham um beta mais baixo. V23, TAI 11, JBS. Mas tem um detalhe, pessoal. Reparem aqui na vol diária, né? A vol diária é o desvio padrão dos retornos. Então você tem os retornos das ações, você tira o desvio padrão e isso seria a volatilidade do ativo. A gente pode analisar essa volatilidade multiplicando por raiz
de 252, que é a quantidade de trades num ano. Mas olha que interessante. JBS, até a Aliar, são ativos de beta baixo, mas que tem uma vol muito alta. Isso é uma coisa bem importante de fixar. Não é porque um ativo tem um beta baixo que a vol dele necessariamente é baixa. A gente está vendo aqui o exemplo de Aliar e estamos vendo aqui o exemplo de JBS. Por quê? Porque o beta também tem um fator da correlação entre os dois ativos. Então, se a correlação do meu ativo subjacente com o ativo que eu estou comparando for baixa, o beta vai ser baixo. A gente pode ver aqui, por exemplo, como a correlação de Aliar com o Ibov é muito baixa, 0,11, praticamente é descorrelacionado, não tem nada a ver. Então, beta é baixo, mas a vol é alta, a gente já vai ver rapidinho como calcular. Então, esses são exemplos de ativos de beta baixo. Então, são famosos, né? Ativos de utility, SUSB, Camil, pagadores de dividendos no geral, são aqueles ativos que são mais robustos, não variam muito, né? Então, eles podem ser chamados de ativos defensivos. Por que defensivos? Se o Ibov, né, o seu benchmark, estiver caindo, ele vai cair menos, ele tende a cair menos. Quem são os agressivos? Tem os ativos de maior beta. Nenhuma novidade aqui, ó. Cash 3, Melios, quem acompanha sabe que é uma vol louca. CVC, Trade 3, Magalu, Aéreas, né? Gol, Azul, SPA 3, algumas small caps. Né? Small caps vão tender a ter uma vol bem alta. E vocês vejam aqui, né? Como a correlação vai aumentando, naturalmente a gente imagina que o beta aumente também. A ponto de a gente ter aqui Cash 3 com uma volatilidade anualizada de 90%. Uma vol diária de 5,67%. Não é incomum você ter variações dessa magnitude se você tem Melios na carteira. Então, isso é importante que você entenda quando você está compondo a sua carteira. Ativos de maior volatilidade vão ter betas mais altos. Ajusta a proporção desse ativo na sua carteira. Aqui na lista do Conte Brasil, você também pode ordenar por outras métricas, como, por exemplo, maior correlação. Então, claro, Ibov relativo tem a correlação 1 aqui com o benchmark, mas você pode ver outros ativos que têm correlação alta. Itaúsa, BPAC, Cesão, Ziminas, Vibra. Então, ativos com correlação muito alta e com menores correlações, a gente vai ter lá Aliar, Marfrig, Camil e JBS. Então, você vê frigoríficos, né? Frigoríficos, em geral, tem a correlação bem baixa com o Ibov. Beleza, pessoal? Então, e aqui, claro, você pode alterar o período para você ter betas mais ou menos longos. Claro que isso aqui você não vai conseguir incluir as ações mais recentes, ou que fizeram IPOs mais recentes, beleza? Então, por isso que eu olho aqui o de um ano, fica um pouco mais... A gente garante que a gente consegue ter o beta de praticamente todo mundo. Como que a gente calcula o beta? Qual que é a teoria por trás do beta? Existem 3 formas de calcular o beta, eu vou mostrar para vocês nesse momento. Eu escrevi há mais de um ano já um artigo no site do Conte Brasil. Se você não conhece, vai lá no nosso blog, contebrasil.com.br/blog, tem bastante conteúdo legal sobre análise quantitativa, sobre Python para mercado financeiro, enfim, várias coisas interessantes. Vamos lá para o artigo para a gente dar uma olhada como que nós podemos calcular o beta. Então, aqui tem um review, aqui um resumo de tudo que eu falei, na verdade um resumo não, até bem explicado, né? Um artigo relativamente grande, mas você pode ler aqui se você tiver um pouco de dúvida e tiver mais interesse em matemática. Quais são as 3 formas de se calcular o beta? A primeira forma, pessoal, é através da covariância e da variância. Eu não vou falar muito desse método, porque ele é um pouco mais estatístico. Talvez seja o mais fácil de se calcular utilizando o Python, mas ele vai entrar em conceito estatístico, eu não quero me aprofundar aqui. Porém, a gente consegue derivar desse método 1 o segundo método, que é o que eu mais gosto de entender a lógica por trás, que é a multiplicação da correlação entre os dois ativos vezes a razão dos seus desvios padrão. Vamos tentar entender, internalizar qual é o sentido disso. O desvio padrão, a gente já viu que isso é associado à volatilidade. Nós dividimos a volatilidade de um ativo pelo outro e ponderamos pela correlação. Tá? Então, quanto mais correlacionados eles forem, mais próximos o beta vai ser do que a volatilidade real do ativo. E é por isso que quando o ativo é descorrelacionado do Ibov, o beta acaba sendo baixo, porque a correlação vai ser muito baixa, e aí não importa qual seja a volatilidade de um com o outro, o beta vai acabar sendo baixo. Eu acho que essa é uma das formas mais legais de você internalizar como nós chegamos no beta. Nada mais é do que a correlação entre os dois ativos, o subjacente e o ativo que você está comparando, vezes a razão da sua volatilidade.
do seu desvio padrão. O terceiro método, ele talvez seja o método mais robusto, que é nós fazermos a regressão linear das variações dos ativos. De novo, eu não quero entrar muito na matemática aqui, mas existe uma coisa interessante de mostrar. Aqui no artigo eu até demonstro como fazer isso, como você pode calcular usando Python. Mas o que eu queria mostrar é esse gráfico aqui. Como nós fazemos para calcular o beta. Então, esse aqui é um scatter plot, é um gráfico com os pontos representando as variações de um ativo comparado com o outro. E se nós traçarmos a melhor reta, ou seja, a reta que melhor descreve esses pontos, nós vamos chegar a uma coisa mais ou menos assim. E o coeficiente angular, ou seja, a angulação dessa reta, é justamente o que nós chamamos de beta, que aqui no exemplo deu 1,07. Isso significa que para cada 1% que o ativo subjacente se mexe, a gente espera que o ativo, né, que está sendo comparado varie 1,07%. Nós já vimos como nós podemos buscar os betas no Quant Brasil, nós já vimos como nós podemos calcular o beta. Esse conteúdo ele é importante por uma razão. Eu uso o beta para tomar melhores decisões de escolha de ativos. Por quê? Porque se o meu portfólio ele tem ativos de beta muito alto, eu vou ter que saber que eu estou encarando uma volatilidade absurda. Não tem problema desde que você esteja ciente disso. E eu acho que o que acaba acontecendo é muita gente esquecer ou não se dar conta de que tem um portfólio extremamente volátil, com beta extremamente alto. E aí a gente pega uma sessão atípica com a bolsa caindo 2, 3% e a carteira da pessoa despenca 10%. Então a pessoa tem um drawdown altíssimo. Né? Uma época de bolsa muito fraca, a carteira da pessoa despenca. Não tem problema se você está ciente disso. E como que nós podemos fazer para estar ciente de fato de qual o risco da nossa carteira? Quanto é o nosso beta? Quanto nossa carteira é esperada de variar quando o Ibov varia 1%, por exemplo? E foi pensando nisso que nós criamos no Quant Brasil a tela de beta da carteira. Você pode vir aqui no menu, clicar em risco e selecionar o beta da carteira, que você vai ser redirecionado para essa tela, onde você pode escolher e montar o seu portfólio, dar o peso de cada ativo e automaticamente nós calculamos o beta para você. Porque como que nós calculamos um beta de um portfólio? Nada mais é do que a ponderação do beta de cada um deles. Vamos supor que você tem uma carteira com Petri 4 e Vale 3. E aí nessa carteira de Petri 4 e Vale 3, você tem 50% sendo Petro e 50% sendo Vale. Clica para calcular o beta e está aqui. Ó. O beta da sua carteira é 1,01, então ele anda mais ou menos igual o Ibov. Claro, porque o beta de Petrobras é 1,08, então 50% disso quer dizer que Petrobras está contribuindo com metade, 0,54. O beta de Vale é 0,94, se a gente pegar metade, 0,47. Então, se a gente somar esses dois betas, fazermos essa ponderação, nós vamos chegar nesse meio termo aí. Quanto mais nós aumentarmos o peso de um ativo, mais próximo vai ficar dele. Então, a gente sabe que o beta de Petrobras está 1,08 aqui. Se a minha carteira for 90% Petrobras e 10% Vale, então, ó, como já chega bem mais perto do beta de Petrobras, certo? Então, é uma ponderação de todos os betas. Como que nós podemos usar essa ferramenta de forma útil? Bom, a gente tem aqui Petrobras, Vale, então vamos dar uma olhada nos ativos de low beta e high beta. Né? Então, imagina que eu tenho uma carteira aqui que ela é, vamos deletar isso aqui, ela é Cash 3, ela é Trade 3, ela é SPA 3, ela é Amir 3, ela é Magalu, 20% de cada uma delas aqui. Um pouco grosseiro aqui, mas esse portfólio ele tem um beta maior do que 2. É esperado que as magnitudes das variações desse portfólio sejam 2 vezes o do Ibovespa. Se o Ibovespa cai 2%, esteja preparado para uma queda de pelo menos 4%. A vol diária dessa carteira é de 5%. Então, uma variação de 5% estaria dentro do esperado para você. Uma variação, uma volatilidade que se aplica. Né? Não seria nada de espantoso você ter uma volatilidade de 5% e uma volatilidade anual de 81%. Então, assim, tem que ter estômago para aguentar uma carteira dessa. Mas imagina então que você quer montar uma carteira balanceada e você não quer correr tanto risco, você não quer passar tão mal. Então você divide, você fala, ó, eu vou ter aqui aqueles ativos agressivos, com high beta, mas eu também vou manter aqui ativos que eu sei que são mais robustos, pagam dividendo, não vão variar tanto, e aí eu dou aquela balanceada. Por exemplo, a gente viu aqui ativos de beta menor, Vivid 3, TAI 11, JBS, vamos pegar
Esses, por exemplo, que pagam bem bastante dividendo, então V23, TAI11, JBS, aí você bota, vamos botar assim, 10% de cada um deles. Aí você vai para aquelas que são, também não precisam ter um beta tão baixo, pode ter aquele beta intermediário que vão carregar ali a tua carteira sem muitas variações, mas que gerar um certo alvo para você. Então você tem que Ipera, Agro, São Martinho. Então vamos lá, você gosta de Agro, então você bota Agro 3, você bota São Martinho, aí Ipera, 10% com esses ativos, né, que são mais ou menos ali na meiuca. E aí, para ficar um pouco mais fácil, vamos supor que esses ativos da meiuca aqui, você dá um pouquinho mais de destaque para eles aqui. Você dá 5% para cada um, né? Chegando a 75%. Vamos botar mais 5% para esses caras aqui também. E aí sim, para os seus atacantes, para aqueles ativos de high vol, de high beta, você deixa um pedaço pequeno. Então, por exemplo, Melius e Traders Club. Você deixa 5% para cada um, completou os 100%. Nós já chegamos num beta de 0,7. E nós temos 5% da carteira em Cash 3 e 5% da carteira em Trade 3. Por quê? Porque nós ponderamos. Nós colocamos ali ativos que têm um beta alto, diluídos em ativos que têm um beta mais baixo, com uma proporção mais condizente. Então vejam como o Cash 3, por exemplo, mesmo sendo 5% da carteira, corresponde aqui com 17,20% de todo o beta, 0,12 de 70. Mais de 3 vezes o impacto do peso dele na sua carteira em termos de volatilidade. Use isso aqui com a sua carteira, tente chegar num valor que seja acessível para você, que você consiga dormir tranquilo, né? Que você não esteja tão comprado, tão deep, assim, numa ação muito, muito volátil e que quando acontece alguma coisa no mercado, você é pego desprevenido. Então, use essa ferramenta para não ser mais pego desprevenido. Balanceie suas posições. Combine ações voláteis com ações talvez não tão voláteis, de modo que você tenha uma consistência. De modo que você tenha uma carteira que saiba se comportar em diversas situações de mercado. Tá? Você não vai ficar rico do dia para a noite. A ideia é a consistência ao longo do tempo. Né? Na Cintaleb gosta de dizer que o que importa, na verdade, são drawdowns. Se você tem uma carteira com um drawdown muito alto, lembre, se você tem um drawdown de 50%, você precisa subir 100% para voltar para o seu ponto de origem. Né? Tome cuidado para não ser seduzido por ações com alta volatilidade, achando que elas vão subir bastante e você vai ganhar muito dinheiro, quando na verdade você pode ser pego na ponta contrária e ter muita dificuldade para recuperar aquele valor no futuro. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje sobre beta, tá? Não se esqueçam, tem tudo lá no Conte Brasil, contebrasil.com.br/beta, você vai ver todo o beta dos ativos, contebrasil.com.br/beta da carteira, você consegue calcular o beta da sua carteira. Se você for assinante premium do Conte Brasil, você consegue testar esse beta em mais de um período, mas se você não tem problema, você só vai conseguir fazer com a restrição de 1 ano. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, seguir a gente nas redes sociais, seguir a gente nos canais, no YouTube, enfim. Dá essa moral pra gente, escreve aí o que você quer ver, se tem mais algum assunto que você queira ver e até a próxima.